Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês para construirmos a primeira edição do nosso HR First, o evento que vai colocar o RH como protagonista do presente e do futuro. Hoje, o nosso foco é compartilhar conhecimento e colocar vocês, profissionais da área de gestão de pessoas, como os responsáveis pelo sucesso e transformação da gestão da sua organização ou consultoria. Afinal, a inovação começa e termina pela parte mais importante das organizações, que são as pessoas. Eu sou a Carolina Furmeister, eu sou co-founder e diretora de produto da Grow. E nessa trilha nós vamos falar sobre Visual Thinking. Vamos aprender juntos com a Thaís Reale, da Reale Hub for Innovation, nossa super parceira, que conduziu com maestria o evento Human Office em parceria com a Grow. Então, para começar, Thaís, nos conta um pouquinho da Reale, nos conta um pouquinho de ti e na sequência já pode projetar teu conteúdo para o nosso bate-papo. Perfeito. Então, um privilégio falar, estar aqui com vocês, né? Sempre que tem um convite, é um prazer poder compartilhar o conhecimento e levar tudo aquilo que a gente tem vivido na prática, né? Os resultados positivos aí, poder tocar várias empresas e principalmente essa transformação toda que o RH está vivendo e que a gente quer fazer parte, né? Então, a Reale, eu vou contar um pouquinho porque a trajetória da Reale, a minha trajetória são muito parecidas, né? A Reale existe há 18 anos, né? E, enfim, há bastante tempo. A gente começou a nossa trajetória como pesquisa de mercado e ao longo do caminho nós fomos trabalhando o design estratégico, né? Então, como colocar principalmente um olhar mais para o mercado, como trazer o consumidor para junto da empresa, para desenvolvermos novos produtos, novos serviços. E nesse caminho de entrarmos para o design estratégico, a gente tocou muito a colaboração, tocou muito no design thinking, tocou muito no visual thinking, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho o que é e como eu enxergo o visual thinking como um grande soft skill desse momento, né, que a gente está vivendo aí. E ele é tão importante para a produtividade, para colaboração, para inovação, enfim, dentro das empresas. E mais ou menos há uns 5 anos, nós temos sido chamados por vocês da área aí de pessoas, de gestão de pessoas, para mostrar um pouco de tudo isso que a gente fez com o mercado, né, de todos os resultados positivos com os clientes, com o mercado, para dentro das organizações. Como é que a gente pode trazer mais colaboração, como é que nós podemos trazer mais efetividade, ao mesmo tempo somando essas duas coisas. Então, a gente tem um curso de Visual Thinking, né, como essas ferramentas justamente para que a gente possa ampliar a produtividade, ampliar a colaboração e a questão da transformação digital interna. E, ao mesmo tempo, também temos um curso de reuniões produtivas, que a gente acaba levando todo esse ferramental. Por quê? Porque a gente fez muitas reuniões e muitos workshops ao longo de toda a nossa história, e com isso a gente desenvolveu um ferramental muito assertivo, que tem feito a diferença por onde a gente passa. Então, é mais ou menos daí que é o nosso lugar de fala, o meu lugar de fala, né, com muita experiência aí, já há bastante tempo com o Visual Thinking, que eu queria poder tocar as empresas e mostrar o quanto a gente pode, no próprio dia a dia, aproveitar melhor as ferramentas que a gente tem e fazer com que não só o RH se torne mais estratégico, mas também o papel do RH nessa influência dos líderes para que eles possam trabalhar com os seus times também de uma forma mais produtiva, estratégica e assertiva. Perfeito, fecha perfeito com a pauta, que é o nosso propósito aqui, que é ter ferramental e facilitar para que o RH possa assumir o protagonismo de fato nas organizações. Então, o nome da palestra, né, da conversa, enfim, do bate-papo é o Visual Thinking como alavanca para produtividade, colaboração e transformação. Aqui eu já falei um pouquinho da Reale, enfim, né, tem um pouquinho da trajetória dos clientes e tudo mais. Mas o que eu queria trazer, assim, nesse início é para essa questão da realidade que a gente está vivendo no trabalho hoje, né? Nós temos muitas reuniões no formato do híbrido, porque acaba que é uma das únicas formas que a gente tem hoje de estar em contato com o time, com as pessoas, é por reuniões. Então, a gente ampliou ainda mais o número de reuniões. A gente precisou viver um aprendizado muito rápido, né? Muito aprendizado intenso em curto espaço de tempo, em função da pandemia. Menor conexão física, mas ao mesmo tempo a gente está com muito mais fadiga mental. Então, assim, estarmos aqui na frente da tela, mais tempo, né, nos relacionando, faz com que, pede com que a gente, de alguma forma, melhore a nossa produtividade,
com que a gente pense como podemos ser mais colaborativos, como podemos ser mais criativos e com isso serem mais inovadores, né? E o Visual Thinking fala muito da criatividade, né? Alinhado à inovação, alinhado à produtividade. E também pede que a gente olhe para a agenda, né? Como é que a gente organiza a nossa agenda de uma forma com que a gente consiga fazer parte de todo esse novo cenário. E aí, como é que a gente consegue fazer isso num dia a dia tão turbulento, porque as coisas seguem acontecendo, a pandemia seguiu, né? A gente achou que poderia voltar, enfim, mas como é que a gente faz isso? Aí a nossa sugestão é que vocês possam acessar a inteligência visual. A inteligência visual, ela realmente consegue potencializar e aproveitar o tempo que a gente tem, tanto na gestão do nosso trabalho, quanto na nossa gestão e na interação com os outros times de trabalho, com as outras pessoas, enfim, um olhar completo dentro da organização. E aí, como é que a gente faz isso? Através de usar melhor as ferramentas que hoje a gente já tem à disposição. Hoje a gente já faz as anotações. Como é que eu posso melhorar a forma com que eu anoto as informações, né, das minhas reuniões, a forma com que eu desenho os projetos? Como que a gente trabalha melhor as atas, né? Para nós já não existe mais ata, já vou mostrar para vocês várias formas diferentes e colaborativas da gente conseguir construir, né, esse material todo que a gente lida durante o dia. Como é que nós melhoramos as reuniões, os próprios relatórios, né? A gente tem falado tanto do People Analytics, como que a gente mostra essas informações e leva essas informações adiante, sobe para a diretoria, mostra realmente, né, o lado de mensuração de resultados da área de pessoas e também os aplicativos de gestão, aplicativos de colaboração, que todos, na verdade, são também muito visuais, né? E a gente não se dá conta que toca neles, né? E que a gente tem ferramentas maravilhosas aí para fazer essa transformação. Mas, Thaís, afinal de contas, o que significa inteligência visual, né? Eu gosto de trazer sempre as definições. A inteligência visual é a capacidade que a gente tem de usar todo o potencial do nosso cérebro para a gente estruturar e apresentar tanto ideias, pensamentos, projetos, de uma forma que a nossa audiência consiga entender e consiga ficar engajada conosco. Então, isso tem tudo a ver com o momento atual. Eu disse, pô, Thaís, tu vai falar de cérebro? Sim, eu vou trazer um pouquinho sobre o cérebro, porque a gente acaba não aproveitando tudo que o nosso cérebro tem para nos colocar à disposição. E quanto mais a gente trabalha e mexe com o nosso cérebro, mais criativo nós nos tornamos, mais produtivos nós nos tornamos também. O Dan Roam, que é um dos pensadores da parte do Visual Thinking, ele fala que 75% dos nossos neurônios sensoriais são neurônios visuais, né? Então, realmente, a maior parte da população, ela tem esse olhar mais visual. Tu pode ser visual, auditivo ou sinestésico, né? E tem muita gente, a maior parte é no visual. Então, como é que a gente capitaliza isso a nosso favor? E aí eu trago uma frase, assim, o que é o Dave Gray, né? O Dave Gray, ele é também um outro pensador, são poucos pensadores, né, visuais, digamos assim, os visual thinkers, né? O Dave Gray, ele escreveu o Game Storming, e ele traz uma definição que eu acho maravilhosa, né? Ele diz que o visual thinking é a forma de organizar os pensamentos, de melhorar a capacidade de pensar e de se comunicar. É a forma que a gente tem de expandir o nosso repertório e a capacidade de sair do mundo linear da escrita, aquele mundo daquelas anotações que a gente acaba fazendo muito na escola e acaba levando isso para a nossa vida como um todo, e entrando num mundo não linear de complexas relações espaciais, redes e diagramas. E nessa complexidade, nesse olhar diferente do linear, é que está moldado muito do nosso cérebro e a forma com que o nosso cérebro funciona. Então, faz muito sentido, quanto mais a gente trabalha o pensamento visual, e não necessariamente só no papel, né? Eu gosto muito de escrever, mas hoje a gente já tem inúmeras ferramentas digitais que também fazem esse papel maravilhosamente bem e a gente consegue seguir. E aí eu trago uma definição, né, que o pensamento visual é a expressão visual do pensamento que passa por 3 grandes fases: a de estruturar, desenvolver e comunicar ideias de uma forma visual que possa ser compreendida por todos. E essas três fases a gente vive muito dentro das organizações, né? Então a gente sim precisa, muitas vezes vai participar de projetos, precisamos estruturar, precisamos desenvolver e precisamos comunicar, sejam os resultados ou seja o engajamento, né, que a gente vai buscar das pessoas dentro da empresa. Então isso aqui faz muito parte do nosso dia a dia.
E aí que está o cérebro, né? Eu acho linda essa imagem porque ela consegue mostrar para a gente aqui um neurônio e todas as suas conexões, né? E aqui estão as conexões e as sinapses que acontecem no cérebro, são esses pontinhos vermelhos, né? E a partir daí é que a gente começa a olhar e entender por que é importante. Quando a gente olha a criatividade, ela não acontece num lugar só do cérebro. Ela acontece através da interação de bilhões de neurônios que geram impulsos, que geram estímulos que se misturam com as nossas memórias e com os nossos sentimentos, fazendo com que a gente crie novas sinapses, tá, Thaís? Não entendi nada. Vou fazer um exemplo bem simples para traduzir. Quanto mais diferentes memórias, né? Quanto maior é o nosso repertório, mais novas sinapses o nosso cérebro cria. E quanto mais sinapses novas ele cria, mais criativo ele fica, mais rápido ele fica e mais ele tem condições de entregar. Então, digamos assim, talvez não seja um excelente exemplo em função da pandemia, mas vamos todos os dias para o trabalho. Pega o teu carro e vai naquela mesma rota todos os dias. Se tu começar, cada vez que vai para o trabalho, mudar a rota, tu amplia o teu repertório e no momento que tu precisar, o teu cérebro rapidamente acessa caminhos alternativos. Tu não precisa abrir o Waze e ver com o Waze como é que tu vai fazer para fugir do trânsito. Naturalmente tu faz esse acesso. Então é mais ou menos essa analogia de quanto mais a gente consegue trazer de experiências, de vivências, né, de conhecimento, mais a gente consegue dar para o nosso cérebro um repertório dentro da biblioteca dele, né? E com isso a gente consegue acessar muito rapidamente essas informações e ele começa a juntar e bater essas informações e quando ele bate essas informações novas, ele vai criando então novos caminhos e novas possibilidades. Eu mesmo experimentei quando eu comecei a trabalhar e fazer mais o visual thinking no papel e usar a folha. Uma coisa muito simples é pegar uma folha de papel em branco, vai fazer uma anotação, começa do centro e expande, que é muito o desenho desse nosso neurônio aqui, né? Ele tá aqui o neurônio e aí ele tem todas as redes para fora. E começa a explorar, sem mesmo tu saber o quanto tu vai usar aquela folha branca, mas tu vai explorando aquela folha branca. Quanto mais tu faz isso, mais criativo tu vai ficar. Se tu continuar fazendo as anotações lineares, tu vai ficar mais linear e vai ficar difícil de tu fazer as conexões. Então, quando tu amplia essa possibilidade, o cérebro te devolve com muita criatividade. Justamente por isso que eu falei agora, né? O estímulo vai se chocando com outro estímulo, com memória e vai reconfigurando. E aí que é importante justamente para a gente poder fazer as mudanças e transformações tão esperadas aí dentro dos negócios, especialmente nesse momento, né? E a gente fala muito disso. Então, o cérebro é uma biblioteca viva, ele trabalha tanto em organizar, né, as informações, quanto criar as associações, quanto rapidamente recuperar essas informações. Nossa, eu achei, não consigo não entrar, achei interessante, já poderia parar aqui a aula. Que bom, não, tem tanto exemplo legal que tu vai gostar. Muito legal, eu adorei a associação e o poder nos conectar com a imagem dos neurônios, né, que é o que acontece nos bastidores, que na verdade não é bastidores, é dentro da gente, né, mas não é o que a gente assiste diariamente, o quão incrível que é isso mesmo, né, tu poder relembrar que sim, são essas conexões e qual é a importância de tu poder ter estímulos para novas conexões. Fantástico. E toda essa pandemia que a gente viveu nos tirou da zona de conforto. De alguma forma também ajudou o cérebro a expandir. Aquelas pessoas que conseguiram aproveitar, elas tiveram uma expansão muito grande, né? Porque precisaram criar formas diferentes de fazer as mesmas coisas, né? A gente precisou... Sim. Lembra do Human Office, né? A Celda da CIA dizendo... Ah, mas o pessoal de TI disse que não conseguia levar os computadores para casa das pessoas. Não tem não conseguir. A gente vai ter que fazer isso. Como é que a gente faz isso, né? Da melhor forma possível. Então, é mais ou menos isso. A gente cria caminhos diferentes e com isso a gente vai desbloqueando grandes crenças e bloqueios que normalmente a gente tem. Então, uma coisa simples, gente, de caneta e papel na mão é muito simples. Uma anotação que sai do centro, expande numa folha branca que todo mundo tem em casa, né? A gente já começa a explorar mais ainda. Então, o visual, ele encurta esse processo do cérebro, ele acessa os atalhos, porque ele pega, através de palavras e imagens, ele cria associações. E essas são as chaves para ele ir acessando todo o repertório que a gente tem dentro do nosso cérebro, né? Por isso que o cérebro entende muito mais imagens do que palavras. Então, a gente conseguir trabalhar uma boa apresentação, digamos que a gente vai vender uma ideia para o nosso diretor, para o nosso CEO, uma apresentação legal que entrega o conteúdo, mas que visualmente ela também consegue mostrar essas conexões, a gente consegue ir além nessa conexão com quem é o nosso espectador.
né? E as cores também excitam o cérebro, ampliam a criatividade e geram bastante experiência. Então, claro que a gente não vai sair largando milhões de cores nos materiais que a gente gera, mas ao mesmo tempo é legal a gente poder trabalhar diferentes cores para poder gerar essa atenção. E por que tudo isso? Quando o cérebro começa a ficar chateado, que ele tá vendo aquela mesma coisa, ele desliga, ele desconecta, né? A gente vê isso nas crianças, quem tem filho em casa sente isso diretamente, né? Mas isso acontece muito nas nossas reuniões. Quantas vezes a gente não perde as pessoas no meio da reunião porque a gente está fazendo uma coisa que está ali muito linear, que não está ajudando a pessoa a ficar fixada, né, a focar naquela informação, seja por uma dinâmica ou seja pelo próprio material que a gente escolheu usar naquele momento, e a gente acaba perdendo pessoas importantes para a tomada de decisão em algumas reuniões agora no modelo digital mais ainda, né? Então, por isso que a gente fala de ter reuniões dinâmicas e visuais, apresentações direcionadas e criativas e essas anotações mais criativas. Aqui está a grande parte de onde a gente aplica esse ferramental visual dentro das organizações hoje. E principalmente o que eu falei para vocês, que é a venda de ideias, né? Os pitches, né? Eu acho que a gente está vivendo muito isso na área de inovação, né? Então a gente vende uma ideia, não só estrutura essa ideia, mas como a gente vai apresentar essa ideia da melhor forma. Eu vou mostrar para vocês o mural, o Miro, e vou mostrar como a gente tem só apresentado projetos, principalmente os de pesquisa, dentro do Mural. Vou mostrar para vocês. Dentro do Mural, o cliente pode botar post-it junto, ele pode interagir. Então, a gente está criando formas diferentes, né, rápidas e de alguma forma também seja criativo e que a pessoa goste de ficar ali para que a gente possa engajar mais e mais através dos recursos visuais. Então, são inúmeros benefícios, né? Desde um foco e atenção naquilo que a gente está mostrando, uma comunicação mais rápida e efetiva. Aqui está um mapa mental, um pequeno mapa mental, muito pequeno, porque, né, de longe é um mapa mental. A gente consegue ser muito mais rápido e assertivo, a gente consegue compartilhar melhor as informações, gera o desbloqueio criativo, ajuda também na geração de ideias e estruturação de ideias. Eu já vou falar para vocês rapidinho sobre isso. A cocriação e a colaboração que a gente tanto precisa nesse momento também através dos recursos visuais e mesmo uma sumarização, uma simplificação. Um exemplo bobo aqui, digamos que a empresa né, acabou proporcionando algum treinamento para alguns funcionários, colaboradores. Esse colaborador, se ele trouxer o conteúdo do que ele aprendeu num mapa mental, ele consegue rapidamente compartilhar e facilmente acessar as informações. Por exemplo, é uma forma que a gente pode estar fazendo para disseminar um pouco mais do conteúdo, né, que tem se aprendido. Então, assim por diante, tá? Então, é só para trazer um pouquinho dos benefícios. E a gente pode usar tanto para ajudar a definir objetivos dentro de planejamentos estratégicos, a desenvolver e trabalhar as pesquisas de mercado. Eu estou trazendo até aqui exemplos mais amplos do que o RH, mas em seguida eu já vou mostrar aqui para o RH também. Desenho e gestão de projetos, para o mentoring, para o coaching, é muito legal, tem muita gente que é visual. Eu faço coaching e a minha coach entendeu que eu sou visual, ela tem me entregado os materiais completamente visuais que eu tenho muita vontade de fazer os meus temas de casa, os meus pré-works das sessões. Então, isso também ajuda rapidamente eu recuperar a informação, né, de longas 2, 3 sessões que a gente viveu, a gente consegue acessar muito rápido e sumarizar a informação do que eu preciso trabalhar, do que eu preciso seguir fazendo, de quem eu sou, né, para potencializar, enfim, o desenvolvimento das minhas habilidades. Desenvolvimento de pessoas e times, construção de times, prototipagem. Então, a gente pode usar muito as ferramentas e eu já vou trazer exemplos para vocês. Na área de gestão de pessoas, currículo, para o recrutamento e seleção, plano de desenvolvimento, reporte estratégico, people analytics, momentos de colaboração, materiais de treinamentos, tudo isso a gente pode usar o pensamento visual. E aqui, eu vou deixar, nem vou ler, mas enfim, a gente pode fazer milhões de outras coisas, né? Desde agenda, relatórios, enfim, tudo tem muitos usos. Está se falando, está se trabalhando muito o pensamento visual também, o pessoal jovem, estudante, tem feito muito o que a gente chama de Studygram, que é as anotações das aulas visuais de formas completamente diferentes, usando vários tipos de canetas e tal, enveredando muito mais para a parte tanto física quanto para os próprios tablets, né? Enfim, usando os tablets e tal, mais para um lado de facilitação. Mas o que eu estou trazendo aqui, eu não quero que ninguém ache, Thaís,
quando pensa em visual thinking, muitas vezes se pensa em facilitação gráfica. Não é só facilitação gráfica, né? Não é só aquelas pessoas que fazem aqueles desenhos maravilhosos e tudo mais, que tem as letras lindas. A gente estruturar um material, que eu vou mostrar para vocês em seguida, quer ver? Eu vou trazer esse aqui, ó, quer ver? Com a tua letra e do teu jeito mesmo, né, Thaís? Já é qualquer coisa que tu estiver ajudando o teu cérebro a estruturar, numa parte visual ele já vai funcionar. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, o currículo. A gente pode fazer, esse currículo tá bem bonito e visual, inclusive, tá? Escolhi um bem bonito e visual. Eu posso estar fazendo ele de um jeito corrido, mas eu posso também apresentar um currículo rapidamente num mapa mental, por exemplo, que eu tenho ali a formação acadêmica, a família, os adjetivos, o lugar, a formação do coração, enfim. Eu tenho formas diferentes e mais rápidas de fazer com que a pessoa acesse aquela informação. Muitas vezes eu me apresento através desse currículo aqui, porque ele é fácil e rápido de fazer. Então, é uma das formas que a gente pode estar usando. Recentemente, a gente estava, enfim, dentro de um coach, né, com uma gestora da área de pessoas. Ela estava me apresentando esse PDI dentro de um Excel, que não dá muita vontade da pessoa, né, preencher. E a gente desenhou esse aqui, que ainda vai depois agora, provavelmente talvez entre até em algum tipo de sistema e tal, mas a gente desenhou ele no PowerPoint, de um jeito que tenha fotinho, que o próprio liderado pode colocar a sua, né, na régua, ele tem cores, ele tem resumo, a gente consegue ver na Ninebox ali. É Ninebox, né, que fala essa matriz que vocês usam bastante na área de gestão de pessoas, enfim. Então, aqui tem o Ninebox para poder trabalhar, e a gente já trouxe o chá lá, né, os conhecimentos, a desenvolver habilidades, e a gente já trouxe e casou isso com o Ninebox. Então, uma ferramenta que dá muito mais vontade da pessoa trabalhar e de uma forma muito mais objetiva e clara. Então, a gente sai desse modo linear aqui e vem para um modo, né, que a gente usa o pensamento visual. Perfeito. Adorei, sem dúvidas conecta muito mais. Ainda tem áreas de gestão de pessoas trabalhando com aquele modelo ali que é antigo, que é chato, que é enfadonho, que não é à toa que as pessoas não engajam, né? Esse também é um dos fatores das pessoas não engajarem. Não adianta, não é atrativo, é chato, tem a cara de chato, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso também, né? E tem uma coisa, Carolina, que a gente olhando agora esse mundo mais digital e a gente se aproximando muito mais dele em função da pandemia, pode fazer no PowerPoint, coloca ele lá quem tiver Teams, que tem o OneDrive dentro da empresa, é um arquivo colaborativo, a pessoa mexeu para todo mundo, tá lindo, maravilhoso, não precisa, Thaís, a gente não tem investimento, não tem grana para fazer investimento, mas tem os arquivos colaborativos, trabalha de um jeito visual legal em arquivos colaborativos. A gente já ganha um passo à frente, né? Não dá para ter desculpa que não tem como fazer, né? Porque claro, tem como fazer. Hoje a gente tem como fazer. Tem recurso disponível, claro. Tem que ser gerenciado, só coordenado, mas vai, né? Com certeza. Aqui a gente traz alguns documentos visuais, né? E aqui nem é uma ata, até poderia ter trazido uma ata, não trouxe. Eu trouxe aqui o mundo jurídico também está sofrendo bastante, né? A gente está falando muito do visual law, né? Então tem se trazido muito a tradução desse juridiquês para uma linguagem que as pessoas consigam entender. Então aqui na esquerda a gente tem um contrato linear, e aqui na direita a gente tem um contrato que tem um resumo dele. Se a pessoa quiser ler só aquele resuminho no azul clarinho, ela consegue ler o resumo, fica muito mais fácil, ela consegue entender o que ela está assinando, traduzido para uma linguagem, e também tem ali do lado o contrato tradicional, com todas as questões. Então, o mundo jurídico está usando muito, e aqui também a gente, muitas vezes nas empresas usa alguns relatórios muito lineares, e vocês que têm muito também essa questão de principalmente quem faz a parte de desenvolvimento ou de recrutamento e seleção, os próprios reports, como é que a gente pode estar trabalhando um report mais visual, né, que facilite um entendimento maior do líder, de quem está lidando com aqueles materiais que estão recebendo. Aqui eu trouxe alguns e-books que são completamente visuais, né? Então aqui a gente fez para a Vibra um e-book do curso de reuniões produtivas, né? Que foi disparado para todos os colaboradores. Aqui à direita um outro e-book da Martplast, de um projeto de propósito que nós fizemos. Então os e-books também são formas visuais muito legais. Esse aqui vale a pena a gente parar um pouquinho, assim, porque esse foi um projeto com a L'Oréal que nós fizemos com a Kerastase e nós desenvolvemos todo um material. Esse aqui é o material físico, mas ele tem ele digital também,
para o treinamento com cabeleireiros. Então, era todo um material de treinamento, onde a gente traduziu, assim, a gente criou um cardápio de dinâmicas, e esse cardápio, o facilitador acessa ele de um jeito muito fácil. Então, ele tem várias dinâmicas de Energizer. Aí ele vai ver assim, eu preciso de uma dinâmica de até 5 minutos, eu preciso de uma dinâmica para 15 pessoas, aí eu vou ver, esse aqui, a cabeça para frente e para trás, cabe para esse número de pessoas, cabe para esse tempo que eu tenho, e ali ele explica direitinho passo a passo, por exemplo. Enfim, N outras dinâmicas em termos de conteúdo que a gente pode estar fazendo que os treinamentos se tornem também um pouco mais atrativos, né? Hoje a gente tem essa grande... eu vejo, assim, porque a gente vive isso, né? Ficar tanto tempo na frente do computador, né, para os treinamentos corporativos que vem acontecendo. Então, como a gente transforma estes treinamentos, né, em algo que é muito legal? Como a gente transforma o welcoming da pessoa dentro da empresa agora, no onboarding, né, o onboarding nesse momento digital? Também a gente pode estar trazendo materiais super legais que facilitam. Aqui eu trouxe que eu acho bem legal, assim, que eu sei que vocês têm falado muito em People Analytics, em reports, em várias coisas nesse sentido. Isso aqui é como a gente estruturou, aqui até do próprio Human Office, tá? Busquei porque como o Human Office, né, é aberto, é código aberto, então não tem problema. Então aqui, por exemplo, a gente fez as entrevistas na esquerda, né? Então, amarelinho é uma pessoa, laranjinha é outra pessoa, a gente criou as categorias que são as perguntas que nós fizemos e nós fomos colocando os post-its do que a pessoa foi trazendo, né? De análise para cada um daqueles tópicos. Dali, a gente depois juntou, para cada um dos tópicos, foi juntando de todas as entrevistas nesse da direita. Então, quando a gente falou da pandemia, mudança, aí então, a gente tem 4 post-its da entrevistada da laranja, aí a gente tem os entrevistados amarelos, e aqui a gente consegue fazer análise, fica muito mais fácil. Eu vou ensinar como é que funciona, tá quase no fim já, mas eu vou ensinar assim, um pouco como é que funciona esse processo do pensamento visual e quando a gente está fazendo análise. Então, às vezes, a gente tem um monte de informação, entrevistei um monte de gente para seleção. Como é que eu vou trabalhar essa informação para tomar a decisão, né? Eu posso estar ajudando e buscando uma ferramenta nesse sentido, junto com todas as ferramentas, né, as próprias ferramentas da Grow, que a gente vai casando as informações para conseguir criar, né, o material depois para levar adiante isso e ser utilizado. Aqui também o que eu falei para vocês das apresentações, né? Então, esse da direita aqui era uma série de informações que seria, cada um deles, talvez... Cada fotinho ali seria um PowerPoint, um slide de PowerPoint, talvez eu teria que ter muito mais slides, né? E, na verdade, o que a gente faz é o mural que eu amplio e diminuo, que eu vou navegando pela informação que eu quero, ou que eu posso criar nele quase como se fosse um prezi, né? Então, eu consigo colocar muita informação e o cliente tem acesso, se ele quiser, ele pode, por exemplo, a gente está trabalhando, digamos que o RH está lá com os business partner, tem um business partner trabalhando com uma área, determinado gestor, ele pode estar construindo junto, então usando um mural aqui para construir junto e não ser algo só uma apresentação unilateral. Aqui no lado da direita também, assim, a gente tem feito várias apresentações, aqui na esquerda, aliás, é o Miro, na direita é o Muro. É sair do linear total, né? Total, sair total do linear. E um baita do recurso visual e de agrupamento de informações também, como recurso, né? É isso aí. E aqui, assim, é um dos últimos exemplos, né, que eu trouxe, mas a gente tem falado muito no Visual Thinking como também a gente criar templates, canvas, né, para que as pessoas possam colaborar. Então, em vez de ter uma reunião onde a gente só conversa, eu posso estar criando um template que nem esse da direita aqui, eu dou acesso, todo mundo vai escrevendo, digitando e a gente vai construindo o conteúdo da reunião de forma completamente colaborativa. E quando terminou a reunião, eu vou lá, aperto um botãozinho que eu quero baixar um PDF disso, posso salvar no Planner lá do Teams, posso salvar no Trello e a gente já dá o encaminhamento dentro do próprio horário da reunião, sem precisar perder tanto tempo. Aqui a gente ganha muita produtividade. Essas ferramentas, tanto essas quanto essas aqui, que é o Mura, o Miro, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Então, a gente tem o Mura, o Miro, o MindMaster, que trabalha com mapas mentais. Para quem trabalha com Microsoft, tem o Google Jamboard, que faz a mesma coisa que o Miro e o Mural, que são grandes murais de post-it. Dá para a gente fazer votação, enfim, dá para fazer apresentação, como eu contei.
tem toda a parte do Google Docs, né? O Google, enfim, o Drive, Mentimeter. A gente tem muitas ferramentas que são completamente de colaboração visual e que a gente ganha muito tempo quando a gente usa elas dentro das reuniões. E aí... Pode ir mostrando, Thaís, não tem problema. Tá, eu tô porque tá? tem. Tá bom, porque tem vai um lá, pouquinho. tá Tem mais uns 5 ou 6 slides, eu acho. Tranquilo, vai. Então, assim, essas ferramentas vale a dica, tem um monte de tutorial, enfim, que ensina, né? Fiquem à vontade. E aqui, algumas outras ferramentas visuais, que elas nem são ferramentas de aplicativos, mas que a gente pode lançar a mão numa reunião ou em alguma interação com algum colaborador, enfim, ou numa apresentação que a gente vai fazer. Então, assim, se eu quero energizar o grupo, eu posso estar fazendo listas. Eu podia agora estar aqui tendo um brainstorming contigo, abrindo um mapa mental ou abrindo um Word mesmo, e a gente está falando e eu estou digitando, e isso dá uma dinamização muito grande. Muito mais do que se eu deixar uma pessoa falar, a outra pessoa falar. Aí a gente fica só na voz, né? E não tem nada que está sendo trabalhado. Quando a gente abre, compartilha uma tela e começa a digitar, muito mais rápido a gente amplia essa lista e muito mais rápido a gente consegue chegar em alguma tomada de decisão que às vezes precisa. Então aqui dá para usar brainstorming, prós e contras, né? Enfim. Não, e porque às vezes na troca de 2 pessoas, às vezes de 4 pessoas na reunião, cada um tá pensando no que é importante de se colocar naquele momento, né? Tá focado na sua pauta, o assunto já foi discutido, né? Já vieram muitas vertentes do assunto, e aí daqui a pouco o quanto que é bom tu ter um visual para, peraí, deixa eu ver o que é a síntese do que já foi trazido. Na verdade, o quinto que tá falando sobre aquilo conecta com a lista do primeiro que trouxe, o primeiro item da lista que foi colocado ali, para poder trazer essas conexões, assim, né? Muito bom, porque sempre os assuntos se perdem, eu ia dizer, né? Os assuntos e os endereçamentos necessários deles, principalmente, né? É isso que a gente trata muito no Reuniões Produtivas e a gente fala muito disso, né? Então, aqui as listas, elas são tão simples e a gente faz isso numa reunião presencial, né? Pega lá o quadro, escreve e tal, usa os post-its. E dá pra gente fazer no online muito tranquilo, né? E isso vai ajudando as pessoas a estarem presentes também, porque quando elas têm alguma coisa que elas estão vendo que está sendo preenchida, elas voltam o foco, né? Olhei o celular, fiz alguma coisa, volta o foco para a reunião, né? Outra coisa é clusterizar, que é isso que tu falou, né? Eu posso começar com a lista e depois da lista eu posso dizer, poxa, olha aqui, ó, o 1 e o 5 são, né, projetos que tem a ver. O 3, o 4, isso aqui não é para agora. Então a gente começa a juntar as coisas, fica muito mais fácil de trabalhar e de também tomar uma decisão. Outro que a gente usa muito são os grids, as matrizes, né? O próprio Ninebox é uma delas, né? Então a gente tem lá o Ninebox, a gente tem uma série, matriz de suficiência de projetos, de tudo. O próprio SWOT é uma matriz que a gente também usa bastante, enfim. Né? Então são esses grids que ajudam a gente a fazer essas comparações e ajudar a tomar decisão, o que é mais prioritário, o que é importante. Os diagramas, aí a gente tem o espinha de peixe, os próprios organogramas, os mapas mentais. Então, tem muitas ferramentas visuais simples que se a gente trouxer para uma reunião de 1 hora, a gente dinamiza ela e ainda sai com o output como tu trouxe, né? Eu já saio com aquilo preenchido de forma colaborativa, se quiser. Não precisa nem ser uma pessoa preenchendo, pode ser todo mundo preenchendo. E a gente consegue ainda deliberar mais rápido e chegar na conclusão. Então, são muitos exemplos, né, desses Canvas. É o 5W2H, o próprio Business Model Canvas, o Golden Circle, o mapa de empatia, matriz de suficiência, o Kanban, que está sendo muito usado também. Então, são muitas, né, o Project Management, o SWOT, mapa mental, o Roadmap, enfim, são muitas que já existem, mas a gente também quer dizer para vocês que vocês podem criar aquela que for melhor para o tema que vocês estão trabalhando, para o assunto que vocês quiserem fazer, porque tudo vale. O que importa é criar algo que a gente possa gerar essa colaboração e com isso gerar produtividade, né? Bom, a gente fala muito também do Visual Thinking nas comunicações assertivas, as redes sociais vêm trazendo muito isso, né? Além de serem muito mais objetivas, 5 pontos, 5 isso, 10 aquilo, barará, visualmente, imagens e tal. Então, a gente tem muito para aprender das redes sociais na questão de visual também. Para planejamento, né? O mapa mental, eu assim sou uma apaixonada do mapa mental, mas a gente também pode planejar num Trello. O Trello é visual, né? Ele está totalmente ali com as cores, com tudo que está envolvendo. Como eu posso fazer um planejamento manual, post-it, etc. Então tem muitas formas.
E aqui a gente tem feito muito também via Lu, que é a minha parceira da Via Mosaico, os materiais de facilitação reforçando né, a estratégia e cultura das empresas. Então isso é muito legal, assim, tá trabalhando os materiais e distribuindo, seja num vídeo, seja num material gráfico objetivo, né? Não, torna muito mais dinâmica a informação e atrativa também, bem bacana. E aí, para a gente fechar aqui, eu trago um pouquinho do que é o Visual Thinking, né? O Visual Thinking, para quem conhece o Design Thinking, ele segue a mesma lógica do duplo diamante. Como é que funciona o nosso cérebro? Como é que funciona o pensamento visual, tá? Primeiro diamante, abertura, divergência, eu vou olhar. Então, digamos que, vamos pegar um exemplo, eu recrutei várias pessoas para uma seleção, para uma vaga em específico, né? Eu vou lá e eu vou trazer para o visual vários post-its, vou anotar onde eu quiser anotar todas as informações que são importantes, abertas, de uma forma geral. Assim, a gente achou, né, tem qualidade, não tem qualidade, etc. Depois eu vou fazer uma convergência, eu vou começar a olhar essas informações todas que eu trouxe para o visual e eu vou começar a ver, opa, aqui eu tenho algumas categorias, então eu começo a categorizar essa informação, eu começo a enxergar e clarear um pouco mais essa análise. Talvez a das entrevistas não foi um bom exemplo, mas de repente, por exemplo, a gente tem que montar um reporte estratégico, né? Então receber um monte de informação de desempenho, preciso mostrar para o gestor, né? Que está valendo a pena o investimento na área de pessoas e tudo mais, então eu vou jogar as informações, depois eu começo a categorizar elas, começo a ver assim, isso aqui são recursos, aqui são projetos, aqui são os ganhos, os desafios, enfim, a gente vai criando as categorias. Aí a gente abre mais um diamante, que é mais uma vez diverge, aonde a gente começa a olhar de um aspecto diferente, começa a dizer, poxa, que história que eu preciso contar desses clusters para fazer sentido? Como é que eu conto para ele? O que eu conto antes? Né? Ou será que, de repente, se eu juntar esses dois clusters, eu não tenho... Poxa, dá para fazer um projeto muito legal. Ou olha só essa informação aqui relevante. Então, aqui a gente abre para o nosso cérebro criar de novo. E aí a gente fecha, né, no último diamante, que é como eu vou comunicar. Muitas vezes a gente já nem pensa, já abre um PowerPoint. Se eu tivesse feito isso, eu não teria apresentado meus 2 últimos trabalhos no Mural e no Miro. Né? Porque a gente abre um PowerPoint e já começa a escrever no PowerPoint. É isso que a gente faz. Então, calma. Coloca as informações, seleciona as informações, vê o que elas estão te dizendo, deixa o teu cérebro correr, deixa a tua biblioteca, né, fazer as conexões, as sinapses para vir os insights. E aí tu vai pensar qual é a melhor forma de comunicar. Eu vou comunicar num quadro, num PowerPoint, eu vou comunicar num vídeo, a gente tem feito tanto vídeo, curto vídeo, enfim, não importa. Como é que vai ser essa comunicação? E é esse o processo que o nosso cérebro faz. Quando a gente olha o Design Thinking, ele faz a mesma coisa. Eu vou lá e eu vou descobrir, eu vou mergulhar naquele cenário e eu vou descobrir. Aí eu começo a fazer a primeira definição para ver o que eu vou prototipar e aí eu vou testar. Então ele tem essa mesma abertura e fechamento do diamante do Visual Thinking. E pra gente... Bom, você quer falar alguma coisa, Lina? Não. Tá, tô adorando ver, exatamente. Já tem perguntas, mas vou só te fazer uma... Ai, tá, desculpa, eu tô correndo aqui. Esse é o último slide, tá? Esse é o último slide que eu queria dizer assim, uma provocação, talvez pra ti que é meio cético, que vai dizer assim, o que essa menina tá aí falando sobre pensamento visual, né? Mas tu quer provar e ver como faz a diferença? 3 caminhos. Usa uma folha branca, escrevendo do centro e expandindo. Tenho certeza que vai trazer resultado. Faz mais de uma vez isso, tá? E assim, tá assistindo a própria HR First, os próximos, né, que você vai assistir, começa a anotar aqui. Ou escolhe um mapa mental, vai lá no MindMaster, tem gratuito 3 mapas mentais, né? Também é uma forma que tu vai ver como vai se tornar mais criativa. E usa mais cores, assim, também como códigos de anotações. Então, tu fez a tua anotação e começa a dizer, poxa, olha aqui, ó, isso aqui é urgente, eu vou usar o azul, isso aqui é não sei o que. Aí cria uma categoria com sinais de cores, que tu vai ver como vai ser rápido tu bater o olhar no teu material e tu já vai saber o que tu precisa fazer. Tu não precisa nem te preocupar e seguir. Então, assim, essas 3 são as mais importantes, né?
E eu continuo dizendo que mudar começa pela gente, né? Não necessariamente todo mundo vai mudar, mas quem começar a mostrar coisa diferente dentro da organização, eu tenho certeza que as pessoas vão ficar curiosas e vão querer seguir, né? Enfim. Não, achei demais. Adorei, tá? Adorei. Tenho certeza que faz muito sentido para a área de gestão de pessoas poder implementar um pouco mais do visual thinking, um pouco mais de cores, um pouco mais de dinamismo, um pouco menos de linearidade, né? Inovação tem tudo a ver com a não linearidade, né? E principalmente que isso está disponível para todo mundo, né? A questão de boa vontade é o que tu finalizou ali, começa por ti. Teve alguma coisa aqui que tu viu que fez sentido para ti, que tu acha que dá para implementar, que tu mais adorou? Poxa, começa amanhã, começa quinta-feira, exatamente, sabe? Então, perfeito, sabe? Acho que tanto para a área de gestão de pessoas que precisa pensar na venda de projetos para o seu colaborador interno, né? Para os seus pares, às vezes lideranças de outras áreas, como é que tu faz a venda disso de um novo projeto que tu quer colocar, ou para um lançamento de projeto que tu quer colocar, quanto para mais desafiadora argumentação, na maioria das vezes, que é para o teu CEO. Né? De que forma tu conheceu desse cara e tu sabe o quanto que isso vai fazer sentido para poder mostrar para ele, tornar a apresentação mais atrativa também é parte do teu speech. Pensar sobre os principais argumentos que tu vai colocar e colocar lá as principais linhas que tu acredita que vão mais fazer sentido para ele também, né? De uma maneira adequada, atrativa. Como é que tu pode fazer isso? Então, nossa, tem muitas frentes para poder estar utilizando. Total. As próprias ferramentas colaborativas, né, assim, ganham também um tempo, tipo, tá constrói colaborativamente, né, tu não precisa talvez fazer uma reunião para determinados momentos e aí tu só vai para a reunião se tu tem um ponto que tu precisa clarear e discutir em função de algum tipo de impasse que tem. Mas o resto pode ser que flua, um vai trabalhar às 2 da tarde, o outro vai trabalhar às 5 da tarde, o outro vai trabalhar, mas tá colaborando, construindo de forma colaborativa e, ao mesmo tempo, ganhando mais tempo, né? Liberando um pouco mais tua agenda e ampliando a criatividade, porque, naturalmente, as ferramentas colaborativas, elas atuam já nas cores, no cérebro, elas já têm tudo isso por trás delas, né? Perfeito. Eu ia te perguntar só, estourando o nosso tempo, uma perguntinha que eu fiquei curiosa para saber e para tu nos contar também, para quem está nos acompanhando. O curso de reuniões produtivas que tu conduz é um curso aberto ou só para empresas? Como é que ele funciona? Nos conta um pouquinho. Tá, a gente tem 2 formatos, tá? Então, fizemos um aberto agora em março, deve sair um agora em agosto, final de agosto. Tá? Posso deixar o site aqui, ainda não atualizei, posso? Ou não? Claro, é www.reuniõesprodutivas.cc. Ele não está atualizado ainda, mas provavelmente as últimas semanas ali, no sábado mesmo, a gente tem aberto. Mas a gente tem feito muito em company, tá? E tem um jeito que eu acho que é muito legal. A Reale, o nosso propósito é inovar para transformar, né? Então, a gente tem a modalidade do treinamento, da capacitação, que ela pode variar de 8 a 12 horas, dependendo do que o cliente, né, trabalha, o que para ele é o objetivo. Mas a gente tem feito muito algumas outros caminhos, assim, né? Então, por exemplo, tem uma empresa que a gente está fazendo a capacitação e vai fazer, junto com algumas pessoas da capacitação, o redesign de uma das reuniões mais importantes que eles têm e que eles estão batendo cabeça porque a reunião não está funcionando mais, né? Então, a gente vai fazer essas duas coisas. Em outras empresas, como a Vibra, a gente fez um e-book que foi criado colaborativamente por algumas pessoas que participaram, que vão ser os guardiões do Reuniões Produtivas na Vibra, e a gente criou esse e-book resumo para disparar para todos os colaboradores. E eles vão ser os guardiões num processo muito maior. Eu acredito muito, né, nesse olhar que não é simplesmente só a gente capacitar. Por isso que eu digo assim, 8 horas é a capacitação mínima e a gente vem trabalhando com 8 horas mais 3 ou 8 horas mais 4, e aí essas 4 são mentorias, né? Então a gente já dá um tempo para as pessoas tentarem botar na prática e depois aí a gente faz as mentorias. Né? O que foi mais difícil de implementar para ir para a mentoria e dar uma corrigida, uma calibragem nisso. Que demais. Muito interessante. Fechado, Thaís. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez, por toda a tua contribuição. Foi excelente, muito produtivo. Obrigadão mesmo. Que bom. Fico feliz, estou à disposição aí. Aliás, só um último recado. Quem tiver e quiser compartilhar
Eu adoro. Marca Reale, @Reale_Innovation, ou me marca Thaís Reale, enfim. Né? Eu adoro ver as pessoas colocando em prática aquilo que a gente tem levado aí para elas também. Perfeito. Em primeiro lugar, ver que o conteúdo fez sentido para as pessoas. Se já fez sentido para ti, tu ficou com vontade de aplicar mais do que tu aplica hoje, já é motivo para postagem. Legal. Colocando em prática, então nem se fala. Legal. Até mais, pessoal. Obrigada. Até mais.